Amém. Boa noite a todos, graça e paz. Meu coração se enche de alegria por estar aqui de volta a esta família, né? Família Batista do Braga, poder rever irmãos, amigos, pessoas em quem nós temos um elo, né? Um vínculo muito bom, muito oportuno. Louvamos a Deus pelo convite, grato eu sou pela honra, pelo privilégio que Deus me concede, né, de estar aqui pregando no culto de gratidão, né, por tudo aquilo que Deus já tem feito na vida do nosso diácono Oséias, pela passagem do seu aniversário que chegará, né, e por trazer a mensagem do Evangelho de Cristo Jesus. Muito obrigado pelo privilégio, pastor Neemias, né, por esse momento que nos é concedido a igreja, por isso, e eu louvo a Deus por tudo aquilo que Deus já tem feito em nossas vidas. Quero deixar um abraço à Igreja Batista da Fé, o qual eu pastoreio. Sou casado há 14 anos com a mesma mulher, tenho 3 filhos, graças a Deus, e estou acompanhado, como foi dito aqui, pelo nosso irmão Aldinei Bispo, meu vice-presidente, seminarista, um amigo, e nós estamos aqui para transmitir a mensagem do Senhor Jesus. Foi para isso que Deus aqui nos trouxe. E eu gostaria de convidar a igreja a abrir a sua Bíblia no texto do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, primeiro, nós iremos ler o texto de Lucas, primeiro, capítulo 17, versículo 11, de 11 a 19. Nós estaremos meditando, refletindo a respeito das bênçãos de Deus em meio à gratidão, do desafio que era em estar passando, né, processo do reconhecimento daquilo que Deus de fato tem feito em nossas vidas. Então eu quero convidar você, meu querido irmão, amigo, a compartilhar conosco desta leitura na sua Bíblia, experimentando aquilo que Deus tem reservado para nós. Evangelho de Lucas, capítulo 17, dos versículos 11 a 19. Amém? Glória a Deus. A palavra de Deus nos diz: indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia, entrando em certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, os quais pararam de longe e clamaram: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Jesus, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Indo eles, ficaram limpos. Um deles, vendo que estava curado, voltou, glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos pés de Jesus com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E Jesus perguntou: não foram 10 os que foram limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? Então lhe disse: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Oremos ao Senhor. Deus amado e querido, nós te louvamos, bendizemos o teu nome, Senhor. Te pedimos, Espírito Santo, que traga a nós todo o entendimento necessário, Deus, para que o nosso coração a cada dia abunde, Deus, sobre a graça e o poder do nosso Pai. Obrigado por tudo, nós te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Estamos em um culto de gratidão. Quando recebi o convite, fiquei imaginando o que Deus tinha reservado para nós nesta noite. E pensando sobre bênçãos, sobre os livramentos do Senhor, sobre o mover de Deus sobre a vida dos seus filhos, eu lembrei desse texto e de 2 textos que nós estaremos como apoio para a compreensão daquilo que Deus tem para o nosso coração. Primeiro, nós precisamos entender o que é gratidão. E gratidão é o reconhecimento de uma pessoa. Alguém que prestou um serviço, um benefício, um auxílio, um favor. Gratidão também envolve um sentimento de dívida para com a outra pessoa. E nós entendemos que Jesus deu a sua vida, como o texto da leitura bíblica muito bem selecionado falou, por nós, quando nós éramos ainda pecadores. E a primeira dívida que nós temos de gratidão é com o próprio Deus. Ele amou o mundo de tal maneira que entregou o seu próprio Filho, né, para que nós, todos nós,
inclusive o diácono Oséias, pudesse, né, ter vida, e vida abundante, vida plena no Senhor, não perecesse. Então, nós temos uma dívida com Deus, e nesta noite ele ainda mais se alegra ao Senhor, e regozija-se ao eterno Deus. Então, a gratidão é um sentimento que envolve dívida para com a outra pessoa, e nós precisamos entender isso. E não é só um sentimento de dívida, mas um sentimento de reconhecer e de agradecer aquilo que alguém ou que Deus fez por nós. O apóstolo Paulo também fala que agradecer é aquilo que Deus deseja, o agradecimento é aquilo que Deus deseja dos seus filhos. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18, diz que em tudo nós devemos dar graças. Por quê? Porque a graça, ou dar graça, o motivo, o sentido de você estar reconhecendo em tudo que Deus faz, é aquilo que agrada, que apraz, que acalma o coração de Deus, porque isso agrada a Deus ser grato, um coração reconhecedor dos benefícios que Deus tem feito nas nossas vidas. O salmista também vai dizer no Salmo 116, verso 12, diz o quê? Que darei ao Senhor por todos os benefícios. De fato, irmãos, Deus é tão poderoso, Deus é tão maravilhoso, que tem derramado sobre nós dádivas, bênçãos sem medidas. Quão, irmãos, maravilhoso, poderoso, contagiante é a gratidão. Nós lemos nesse texto agora, de Lucas capítulo 17, verso 11 em diante, e registra que Jesus, ele estava indo para a sua crucificação, perto da crucificação, indo a caminho a Jerusalém, em uma aldeia que nós não temos aqui o relato do nome dessa aldeia, e é interessante que é registrado ali o episódio de 10 pessoas que estavam, né, acometidas de uma doença que para aquela época era uma doença incurável, né, uma doença que afastava as pessoas do seu convívio social, que trazia danos muitas vezes irreparáveis a essas pessoas, e elas, com certeza, aquelas 10 pessoas tinham ouvido dos milagres, dos benefícios que o Senhor Jesus tinha realizado no meio do seu povo, daquilo que as pessoas tinham sido contagiadas pelo poder de Jesus, e elas vendo, não sei como, né, mas no cenário ali mostra que elas se aproximaram. Elas não podiam, por ter lepra, elas não podiam estar bem pertinho de Jesus, mas elas se aproximaram ao ponto de que Jesus pudesse ouvir a sua necessidade. E é interessante que a primeira coisa que nós precisamos entender é que quando nós clamamos a Jesus, reconhecemos que Jesus é poderoso para fazer, como diz Filipenses, infinitamente mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Ele, com certeza, se encarrega de suprir as nossas necessidades, diante da sua misericórdia, diante do seu poder, diante do seu infinito e maravilhoso amor. Mas para isso nós precisamos reconhecer. Tenho certeza que o reconhecimento, que a humildade de reconhecer a necessidade de estar necessitando da intervenção de Deus, não faltou ao seu coração, meu querido diácono. De entender que Deus era o único, poderoso, para fazer muito mais, muito além daquilo que o irmão pensava ou imaginava, e também na sua vida, meu querido irmão, amigo que nos ouve nesta noite. Deus é poderoso. Ele é soberano, como foi cantado, lido nesta noite. E Ele está no controle de todas as coisas. Aqueles homens clamaram ao Senhor. E é interessante frisar que nos momentos de dores, de dificuldades, como o próprio salmista Davi, no Salmo 23, verso 4, quando diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu lembrei muito desse verso, não temeria mal algum, porque nós temos a convicção que servimos a Deus, que Ele está conosco, todos os dias, como Ele prometeu em Mateus 28, 20, até a consumação dos séculos. E nós, como cristãos, irmãos, não podemos de forma alguma perder essa esperança, essa expectativa do cuidado diário com Deus, quando Ele que estaria conosco todos os dias, são todos os dias mesmos. Não só nos dias que nós temos fartura, abundância, mas nos dias de escassez, de frieza, de dificuldades, de escuridão, Jesus está com você, meu querido irmão. Todos os momentos, nós não podemos deixar que o desânimo,
que o dissabor da vida venha roubar a nossa esperança que temos firmada naquele que é o autor e consumador da nossa fé. Não permita que as coisas deste mundo, que o modismo, que o modernismo ou o pós-modernismo desse mundo roube de nós, irmãos, a expectativa, a esperança do trabalhar de Deus. Deus continua sendo o mesmo. Ele continua o mesmo e você pode clamar a Ele. Nós temos aqui a experiência, a prova, né, que reforça o grande cuidado, o mover de Deus para com o seu povo, para com os seus filhos, para com aqueles que esperam nele. A dor daqueles homens levaram a uma experiência muito particular. É importante frisarmos que diante daqueles 10, um era samaritano. Olha só como as situações da vida nos ensinam. Os judeus não se davam com os samaritanos. E se nós prestarmos atenção, estudando esse texto, nós percebemos que eles estavam o quê? Juntos. Juntos clamaram ao Senhor. Um povo que não se dava com o outro, por questões de tradição, de costume, eles não se davam. Os samaritanos eram considerados impuros, pessoas não dignas da salvação, não dignas do convívio, e eles ali estavam juntos. Isso prova que a dor, muitas vezes, une as pessoas. Isso, nós temos experiências claras, e o texto aqui me trouxe, eu não poderia deixar de dizer isso, que todos os momentos são importantes. Inclusive o momento da dor, do sofrimento, porque ali também nós aprendemos, é pedagógico para nós. Isso nos trata, isso nos faz até melhores. E trouxe um aprendizado a esses homens para entender que naquele momento eles precisavam estar o quê? Unidos, juntos, deixando de lado as barreiras, né, de tradição, né, de costumes, e se voltarem para o cuidado mútuo um dos outros, porque eles precisavam se cuidar. É interessante que aqueles 9 dos leprosos estavam ali, junto com aquele homem que era samaritano, nos mostrando a importância também de desfrutar, mesmo que nos momentos de dores, de aprendizado, de crescimento, para a melhoria do nosso ser como pessoa. Nós, cristãos, precisamos entender, esses homens eram pessoas que cumpriam a lei. Eles, com certeza, eram religiosos, eram judeus que praticavam todas as ações e todos os anseios da época, iam à sinagoga, eles estavam ali, tinham um aprendizado da lei, e nesse momento eles entendem que tudo isso se resumia na perspectiva do cuidado um para com o outro. A perspectiva desta enfermidade, queridos, trazem implicações diversas. Esses homens, eles tinham mutilações físicas, porque a doença, em determinadas pessoas, chegavam a mutilar os membros, e é interessante que eles estavam ali isolados, né? Eles não podiam estar no convívio social, então trazia também mutilações emocionais. Eu acredito que a maior dificuldade para essas pessoas, imagine você estar distante dos seus entes queridos, das pessoas em que você ama. E nós sabemos que no momento da dor, do sofrimento, da enfermidade, é nesse momento que nós precisamos muito mais daqueles que nos amam, dos nossos. Imagina a dor, e essas pessoas não tiveram o suporte emocional para lidarem com as dificuldades da sua vida. É interessante frisarmos que Deus nos dá a oportunidade de lidar e aprender, e coloca no meio daquelas pessoas a esperança. Eles obtiveram do Senhor a esperança, e eles aproveitam essa oportunidade. Outra coisa que nós precisamos destacar é que nós não podemos desperdiçar as oportunidades que Deus concede a cada um em diversos momentos da nossa vida. Nós precisamos ter uma fé proativa. Esses homens tomaram a atitude de clamar a Jesus. Eles tomaram a atitude de entender que alguma coisa eles poderiam fazer. Eles não poderiam se aproximar pertinho de Jesus, eles não poderiam tocar em Jesus, mas eles poderiam o quê? Clamar a Jesus. Talvez você se sinta impotente em diversas situações, e muitas vezes nós não sabemos, mas uma coisa nós podemos fazer, e Jeremias diz que uma delas é clamar. Reclamar ao Senhor. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandíssimas.
E tenho certeza que o que mais o diácono Oséias fez foi clamar a Deus. Foi suplicar ao Senhor a sua misericórdia. Fez talvez como o rei Ezequias, que foi um texto que eu lembrei, talvez eu iria discorrer esse texto nesta noite, mas entendo que Deus nos traz a horizontes e a nortes diferentes, diante daquilo que Ele já calculou. Que clama ao Senhor, suplica, chora, briga com Deus, porque Ele tinha autoridade para isso, Ele tinha esta posição de fazer isso. E o irmão talvez também tivesse, por conhecer o irmão, o temor que o irmão tem ao Senhor, né, pela dedicação à obra de Deus, né, pelo empenho, pelo cuidado, né, com o Senhor, com as coisas de Deus, de discutir esse processo com Deus, de encaminhar as suas preces ao Senhor. Mas nós precisamos entender que Deus, Ele está atento a ouvir o nosso clamor. Ele está atento a agir em meio a situações que nós imaginamos dentro do nosso ser que não será possível acontecer. E Ele vai gerando em nós esse sentimento de esperança constante. Talvez em algum processo da sua vida, você que está aqui nos ouvindo, as coisas parecem que não andam, que não caminham, que tem acontecido episódios, inclusive, que tem trazido diversos problemas e dificuldades ao seu ser. Nós precisamos compreender que Deus continua no controle de todas as coisas. E que no momento oportuno, Ele nos dará o escape necessário. Ele nos dará a condição de crescer em graça e em sabedoria. Ele nos dará a condição de termos ferramentas para superarmos todas as coisas diante do propósito e da vontade soberana dEle. É interessante, irmãos, perceber que ao encontrar-se com Jesus, Jesus dá uma ordem àqueles homens e eles seguem a ordem de Jesus. Uma coisa está ligada à outra. No ministério de Jesus, Jesus ele esteve sob uma submissão de autoridade. Nós muitas vezes não pensamos dessa forma. Eu gostaria de trazer, com toda a permissão do pastor Neemias, muitas vezes o cristão ele não quer se colocar debaixo de uma autoridade espiritual, de uma autoridade social. É interessante que Jesus aqui, ele diz, olha, eu só quero que vocês façam uma coisa, dê uma ordem a eles, como o Senhor. Ele deu ordem, manda quem pode e obedece quem tem juízo, não é verdade? Então, siga o líder. Ele deu e seguiu o líder, né? E aí foram lá. Eu estou nessa aí desde ontem, viu? Está incutido na mente, né, pastor Emílio? Então, eles foram seguindo o líder. E a autoridade do líder foi: apresente-se ao sacerdote. Apresente-se ao sacerdote. E o que foi que eles fizeram? Obedeceram. Para o processo da gratidão, do mover do milagre, é preciso obedecer. Obedecer à sua liderança. Estar sobre uma liderança espiritual. A gente fala isso no meio batista, parece que soa mal, mas é importante nós entendermos isso, irmãos. Nós precisamos honrar aqueles pelos quais Deus colocou para cuidar dos seus. E muitas vezes nós negligenciamos isso. Nós negligenciamos esta ação da obediência às autoridades, principalmente espirituais, que estão ao nosso meio. E são elas que prestarão contas a Deus. E nós vamos perceber que tanto Jesus como esses leprosos estavam debaixo de autoridade. Porque Jesus sabia o que ele, diante da lei, diante da cultura, por mais que eles estivessem curados, se eles não se apresentassem ao sacerdote para comprovar isso, eles não poderiam voltar ao convívio social, ao convívio familiar. Jesus não ultrapassa os limites, ele não ultrapassa o processo, ele segue o processo. É isso que eu quero dizer a todos nós. Nós temos um processo, nós não podemos ultrapassar. E o milagre, ao ponto que eles começam andando, o milagre começa o quê? Acontecendo. É um sinal também que nós não podemos parar em meio às dificuldades. Nós não podemos dizer, acabou, né? Não, tem que levantar a cabeça e entender que nós precisamos continuar a vida. Não é porque uma situação adversa aconteceu, uma tragédia aconteceu, que nós vamos o quê? Parar. Não, continue crendo, continue confiando, continue caminhando, continue agindo. Enquanto eles foram caminhando,
o que é que acontece? O milagre vai acontecendo. Nós não podemos parar, estagnar, não. Continue crendo. E a fé é isso. É crer realmente. É esperar o que não se vê. É a convicção daquilo que você espera. A certeza que Deus está agindo. Mesmo quando você não vê. Mesmo quando você não enxerga. E nós precisamos entender isso, irmãos. Precisamos compreender. Então Deus começa a mover a vida daqueles homens, e em um determinado momento, um homem, ele retorna, o seu coração entende que antes de ir ao sacerdote, aquilo que motiva aquele homem, aquilo que leva ele a fazer essa atitude, é um coração agradecido, e ele se move de profunda intencionalidade, e retorna ao ponto de ver que estava curado para agradecer a Deus. Para agradecer a Jesus, reconhecendo Ele não como só Jesus, mas como o Filho de Deus, mas como o Messias. E aquele homem se move de íntima paixão e adoração ao Senhor e retorna. E aí nós vamos perceber que há um perigo no processo até chegar à gratidão. Porque este homem, ele foi grato ao Senhor, né? E uma pessoa que, se nós compararmos diante das situações, ele não conhecia a lei. Ele não conhecia as práticas, né, judaicas, mas no seu coração houve a ministração para o entendimento de que realmente ele deveria e precisaria tomar aquela atitude do agradecer. E ele retorna. E nós percebemos que quanto mais íntimos, muitas vezes nós estamos de Deus, corremos o perigo de achar que Deus tem obrigação de nos abençoar. Aqueles 9, talvez na mente muito mais legalista, existia talvez a intencionalidade de dizer, não vou voltar por quê? Deus, pratico a lei, eu dou a minha oferta, eu dou o dízimo da hortelã e tal, e Deus tem mais, né, do que me abençoar mesmo, não é verdade? Nós percebemos que até no âmbito da família, quanto mais próximo as pessoas, mais o intuito de entender que não deve se agradecer. Acontece muito, Deus ministrou o meu coração um tempo em que eu achava que minha esposa ela tinha a obrigação de fazer as coisas. E não é, irmãos. Eu é que tenho a obrigação de agradecê-la por tudo que ela tem feito por mim, pelo cuidado com a família. Mas nós pensamos que a mulher tem que fazer. E a mulher pensa que o homem tem que fazer o quê? Trazer suprimento, né? De estar suprindo as necessidades do lar. E aí começa aquele desgaste. Esses homens, eles relacionaram essa situação de entender que era talvez a obrigação de Deus, de Jesus, de fazer isso. E não retornam. E esse homem, ele que não era próximo, que não tinha o contato, né, da lei, que não estava ali naquele convívio, entende que o seu coração precisaria agradecer ao Senhor. E ele retorna e recebe de Deus, né, através de Jesus, a salvação, a graça, não ser só curado no físico, mas ser curado também na sua alma. O Salmo 116, verso 12, que nós lemos, nos traz a reflexão de um texto de João também, capítulo 12, 1 a 3. O Salmo faz uma pergunta: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito para comigo? E aí eu pergunto aos irmãos, que daremos ao Senhor? Oséias, que daremos ao Senhor? O texto de João, capítulo 12, verso de 1 a 3, para que nós possamos encerrar, diz o seguinte, irmãos: 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Ofereceram ali um jantar, Marta servia, e Lázaro estava entre os que reclinavam à mesa com ele. Então Maria tomou uma libra de um nardo puro, um perfume muito caro, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e toda a casa se encheu com a fragrância do perfume. Respondendo à pergunta do salmista, como nós podemos agradecer, dar ao Senhor, o que dar a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito? E eu pergunto, qual é o motivo meu, seu? Tenho certeza que do irmão Oséias muitíssimo. De agradecer a Deus.
nas menores e maiores coisas. Qual é o seu motivo nesta noite de agradecer a Deus? O salmista faz essa pergunta para cada um de nós. E a pergunta eu trago de volta à igreja. Você tem um coração agradecido a Deus? Como é que está o seu coração a Deus? Será que você tem reconhecido tudo o que Deus tem feito? O exemplo desta família nos mostra características de gratidão ao Senhor. De forma diversa, como todo ser humano é. Indivíduo, cada um tem o seu jeito, cada um tem a sua forma. E nós vamos ver rapidinho como esta família demonstra, devolve a Jesus por tudo aquilo que ele tinha feito. E olha que ele ressuscitou Lázaro depois de quantos dias? 4 dias, não é verdade? Por que 4 dias? Porque até o 3º dia, para o costume, né, dos judeus, um morto poderia voltar à vida. Por isso que Jesus chega no 4º dia, onde todas as perspectivas humanas já tinham o quê? Ultrapassado. E Jesus chega até o 4º dia e ressuscita Lázaro e dar de volta àquela família o privilégio, a alegria de celebrar a Deus, de se regozijar na presença do Senhor. E que coisa maravilhosa! Esta família faz um banquete para Jesus. Jesus passa em Betânia, uma pequena aldeia, e vai à casa de Marta, Maria e Lázaro. Nós vamos ver, irmãos, como esta família tiveram atitudes que agradaram a Deus, que mostraram a gratidão por Jesus ter realizado o milagre. E a primeira coisa que nós precisamos entender de atitude desta família foi abrir o seu lar para Jesus. Eles abriram o seu lar, eles quiseram de fato fazer com que Jesus desfrutasse de diversas questões, principalmente da ceia. Por isso que Jesus foi chamado de comilão e beberrão. Jesus gostava de celebração, irmãos. Jesus gostava de vida. Jesus gostava, né, de festa, de celebrar a Deus, né, de celebrar, de viver em harmonia e em comunhão. Então a atitude de gratidão desta família foi expressada em convidar Jesus para entrar em sua casa e celebrar com festa, com regozijo, com alegria, com agradecimento. Pelo quê? Pela ressurreição do seu irmão Lázaro. Então a atitude que talvez fosse apresentada por aquela família foi de demonstrar: muito obrigado, Jesus, nós podemos viver de novo. Muito obrigado, Jesus, porque de fato só a tua ação para realizar o impossível. Muito obrigado, Jesus. E a minha pergunta é: você tem convidado Jesus para entrar em sua casa? Você tem permitido que Jesus faça morada no seu lar? Você tem permitido que Jesus seja o Senhor da sua vida? Você tem convidado para que Jesus de fato entre e se apodere da sua vida, do seu lar, governe como Senhor e como Salvador da sua vida? Porque muitas vezes nós queremos Jesus somente como Salvador. Esses 9 leprosos quiseram Jesus só pelo que ele poderia dar. E nós muitas vezes temos esta prática, questionamos, nós taxamos os leprosos, os 9, mas muitas vezes temos atitudes muito parecidas. Queremos só as bênçãos de Deus, os benefícios do Senhor. A minha pergunta é: como tem estado o seu coração? Você tem aberto para que Jesus de fato tenha total liberdade para agir, para empreender ações plenas sobre a sua vida? Essa família abriu, escancarou a porta da sua casa para Jesus. A segunda atitude que nós percebemos nessa família, que você pode observar junto comigo, é que Marta, ela teve a atitude de servir a Jesus. O texto mostra que ela estava ali à mesa, servindo de todo o seu coração. Ela estava servindo a Jesus de todo o coração, preocupada como sempre em fazer. Ela tinha essa particularidade. Nós vamos ver em outro texto que ela estava sempre preocupada em agradar ao Senhor, né? E ali e tal. E nós vamos perceber que ela serviu preparando a mesa, estando ali na alimentação, no cuidado. Tem pessoas que são assim, sabem agradar a Deus servindo, né? Realizando as coisas. Precisamos aprender a servir a Jesus cumprindo o dom que temos. Sirva a Jesus com dom. Se comprometa na obra de Deus, né? Se doe na obra do Senhor, no serviço. Nós precisamos entender isso.
E a pergunta é, você tem servido Jesus? Como está o seu nível de relacionamento com o Senhor, de empreendimento na ação, de comprometer-se com a obra de Deus? Sabemos que todos nós temos atividades, temos compromisso, mas a pergunta é, o que você tem feito para Deus? O salmista diz que daremos ao Senhor. O que é que você tem dado ao Senhor? Você não precisa me responder. A resposta é entre você e Deus. A terceira atitude que nós podemos observar aqui é que aquela família, Lázaro, demonstra algo que muitas vezes nós precisamos ter. Ele não serviu, mas ele fez companhia a Jesus. Ele estava sobre a mesa, no verso 2, parte C. Nós vamos perceber que Jesus amava Lázaro, tinha um relacionamento muito profundo de amizade, e Lázaro, ele não saiu da mesa, ele esteve ali atento, partilhando, demonstrando amizade, companheirismo, aproveitando a companhia de Jesus sobre a mesa. Eu pergunto a cada um de nós, temos desfrutado do benefício de ter Jesus em nossas vidas? De termos tempo com qualidade para desfrutar da companhia de Jesus, como aqueles homens ali no caminho de Emaús que disse, fica Jesus, já se faz tarde. Tens meu coração para morar, tens a aldeia aqui para estar, não vá agora. Você tem desfrutado, querido, em um mundo tão corrido que nós vivemos, uma sociedade que busca sempre o ter. Você tem priorizado a companhia de Jesus sobre a sua vida? Jesus é seu amigo. Ame-o de todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças. Desfrute da companhia, da presença de Jesus sobre você. E quarta e última atitude é, durante todo aquele momento nós vamos perceber que não só Marta, mas Lázaro, mas Maria também quer oferecer algo ao Senhor. Maria entrega, queridos, o seu melhor. Ela derrama aos pés de Jesus um perfume preciosíssimo que valia 300 denários, um ano de trabalho. E aquela mulher ali derrama aos pés de Jesus, quebra para que não restasse nada, demonstrando ali a entrega total aos pés de Jesus, e oferece a Jesus o melhor. A atitude daquela mulher foi uma atitude de gratidão, de adoração ao Senhor, de entrega realmente aos pés do Senhor do seu melhor. E aí eu quero pensar junto com cada um de vocês. Nós temos adorado a Jesus, oferecido a Jesus o seu melhor. Muitas vezes nós temos dado a Deus, as pessoas têm dado a Deus não o melhor, mas têm dado aquilo que sobra. Aquilo que talvez nós não queremos mais, às vezes nós pegamos e damos à casa de Deus, ou damos a Deus aquilo que sobra do nosso tempo, da nossa vida. Irmãos, esta mulher nos ensina que ela deu e entregou o seu melhor, como aquela viúva que apresenta ali tudo o que ela tinha. Nós também precisamos, como servos de Deus, cristãos, entender que cabe a nós oferecermos a Deus o nosso melhor de todo o nosso coração. Adore ao Senhor de todo o seu coração, faça o seu melhor, seja grato a Deus, queridos, peça ao Senhor que lhe dê um coração grato, tenha atitudes que demonstrem a Deus a sua gratidão. Que Deus continue abençoando a vida desta igreja, a vida do diácono Osés, que Deus o fortaleça poderosamente, e que como Deus tem realizado grandes milagres, realizou na sua vida, de preservá-lo, de fazê-lo desfrutar dos seus milagres, muitos de nós também caminhemos nessa experiência, de render ao Senhor graças, de experimentar os feitos poderosos do Senhor. Que darei eu ao Senhor, por todos os benefícios que me tem feito. Nós vimos que diversas pessoas devolveram ao Senhor da sua forma, e você também tem a sua forma de render graças, de devolver ao Senhor o melhor. Feche seus olhos, nós vamos orar ao Senhor. Querido Deus e maravilhoso Pai, muito obrigado. Ebenezer, até aqui, tem nos ajudado, Senhor. Obrigado, Deus, por este dia de celebração, pelo teu mover sobre nós. Gratos somos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus continue abençoando a vida da igreja poderosamente.
Pastor Neemias. Amém. Louvado seja Deus. Gratidão é a maior atitude que nós podemos demonstrar. Gratidão a Deus, às pessoas que nos ajudam, as pessoas que nos suportam, dão suporte, não é? Que a gente tenha o coração grato, sempre. Há mais motivos para agradecer do que para reclamar, sempre, sempre. Então, que Deus seja louvado. Deus te abençoe, pastor Tiago, tá bom? Seja cada vez mais abençoado pelo Senhor. Oséias, vem aqui, por favor. Você vai dar uma palavra a todos nós, vai nos orientar. No ano passado, ao pregar nos 85 anos de Oséias, eu lancei um desafio. Em 22 de junho de 2032, nós vamos comemorar o centenário dele. Só faltam 14 agora. Então já vencemos aí mais ou menos 6,5% daquele desafio. Então, e ele está disposto, está animado. Mas hoje eu estou fazendo 68, não é 86 não. Meus irmãos, eu só vou agradecer. Eu quero agradecer pelos 86 anos, que vou completar depois da manhã. Mas o meu objetivo maior é agradecer a Deus por tudo que Ele fez por mim para essa enfermidade. Para quem não sabe, no princípio de outubro, eu estava só na minha casa, minha neta tinha viajado e eu passei mal uma madrugada lá. Muito mal. Liguei para o meu neto, ele não conseguiu responder. Liguei para um amigo, um irmão da igreja, a esposa dele que atendeu. Quando eu comecei a falar, ela mandou parar. Para, que tu vai. E veio, me apoiou, me levou para o UPA, foi lá, me atenderam, passei o dia lá, e ela comigo. No outro dia a minha neta chegou, e com ela me levaram para o médico, outro médico particular. Me consultou, me deu remédio, sacou, mas não valeu nada. 2 dias depois, essa irmã da igreja falou com a minha neta e vamos trocar de médico. Mas eu não queria trocar, porque esse médico é meu antigo, médico meu muito antigo. E graças a Deus, quando nós chegamos no médico, ela disposta a falar com ele, ele mesmo tomou a iniciativa de encaminhar para uma outra médica, exatamente a médica que ela estava querendo me levar. Eu fui, ela pediu um exame, mandou eu para Niterói. De Niterói, eu fiz um exame lá e o médico não muito simpático me encaminhou para outro hospital lá, outros médicos, e a minha neta, através da internet, descobriu um médico especialista na área. E eu fui fazer vários exames, muitos exames, mas eu fui feito. Então, esse Deus que nós servimos, que me deu força para... Porque eu sou um cara muito medroso. Eu tenho horror de hospital, muito mais medo de agulha. Eu já desmaiei na cadeira por causa de agulha. Fazer verdade. Para tirar sangue para exame. E eu estava, parece que anestesiado. Deus parece que me anestesiou de uma maneira que eu não sentia medo, não sentia dor, não sentia pavor, não sentia nada. Eu estava normal de todos os exames que eu fazia. Aí decidiram que eu tinha que fazer biópsia. Lá na Gávea.
tal da garra. Eu fui fazer, normal, tranquilo, minha neta se acabando lá. Foi. Foi legal, lá no lugar do meu time, né? Então eu estava tranquilo. E quando chegou lá, irmãos, o médico me disseram tudo que ia fazer comigo, como é que ia aplicar, fazer a biópsia, a posição e tudo. Então, para mim estava tudo certo. Quando me levaram para a sala de operação, vou colocar na máquina, aquela máquina eles estavam controlando toda a minha situação através daquela máquina. Aí me perguntaram, você quer dormir? Eu falei, não, quero não. Aí ele falou, tá bom. Aí vou aplicar anestesia. Eu falei, tá bom. Aplicou anestesia, depois falou, tá tudo bem? Eu falei, tá. Vou começar a fazer a biópsia. Eu falei, tá legal. Ele parece que tinha 3 médicos, um operador, o anestesista, o operador e o cara para provar as amostras. Aí parece uma enfermeira lá, bonita pra caramba, uma japonesa. Uma japonesa. Um negócio, parece uma bandeja desse tamanho. Quando eu olho a bandeja, cada uma agulha desse tamanho, 30, 40 centímetros. Não era agulha, não, parece que não era, mas era um negócio igual agulha. Eu falei, eita, fé, tá danado. E ele falou, vou começar. Estratégia do hospital, né? Vou começar. Uma enfermeira bonita com uma agulha grande. Pode começar. Aí eu comecei a enfiar aquele negócio aqui no peito. Aquelas agulhas desse tamanho, e grossa. E aí eu estou tranquilo. Eu escutava ela cortar lá o pulmão. Tirava aquela agulha e enfiava outra. Tirava aquela e enfiava outra. Por mais 6 ou 7 agulhadas. Quando terminou, o médico falou, terminei. Terminamos aqui a operação. Eu falei, tá bem. Aí eles começaram a me elogiar pelo meu comportamento. Que é difícil um comportamento daquele. Aí eu despertei, falei, meu Deus, Deus está comigo aqui. Eu senti, gente, a presença de Deus aqui na hora. Então, gente, eu tenho que agradecer esse Deus que me deu essa força toda. Tenho que agradecer aqueles que me ajudaram pessoalmente e aqueles de fora que oraram por mim. Eu agora, quando fui ao médico, agora quinta-feira, eu falei com o médico. Eu já sabia que eu estava curado. Mas se assustaram. Pô, sabia? Eu falei, sabia. Porque eu sou cristão, sirvo um Deus que pode todas as coisas. E tenho fé que ele já tem curado. Até já marquei o culto de gratidão há mais de mês. Não foi, pastor? Eu tinha marcado esse culto há mais de mês. Não foi tanto pelo meu aniversário, foi mais por essa cura que Deus me deu. Eu estava com os 2 pulmões, um tumor no pulmão esquerdo e o outro pulmão contaminado. Eu ia fazer quimioterapia aqui. Pastor e o meu neto, tá ali, arranjaram a vaga para mim lá para fazer quimioterapia. Mas aí a doutora lá embaixo, uma delas, resolveu mandar fazer outro exame. Aí eu fiz outro exame, quando ela olhou, chamou um grupo de médicos para ver. O pulmão direito meu estava limpíssimo. Limpíssimo. Aí ela disse, gente, não precisa mais fazer quimioterapia. Você pode fazer um tratamento aqui, um tratamento até novo. Radiocirurgia. Eu falei, está ótimo. Você pode fazer o pacote de 1 a 10, mas você vai fazer 5 aplicações. Na segunda aplicação, eu fiquei na casa do meu amigo ali, o Batista, lá em Caxias, eu e minha neta. Na segunda aplicação, os médicos falaram comigo que você não precisa fazer as 5 mais, 3 é o suficiente. Aí pediu
mais um exame para 90 dias depois levar. Quinta-feira eu levei, eu cheguei lá e essa apavoragem me veio. Limpinho o pulmão. Estou curado, gente. Estou curado. É motivo ou não é de se alegrar e agradecer esse Deus que nós servimos? É conforme o pastor falou aqui agora. Vale a pena servir esse Deus que nós servimos. Porque Ele pode todas as coisas. E Ele faz. Ele não nega, não manda fazer, não. Ele faz. Porque fez em mim. Se eu for contar minha vida para a igreja, eu vou amanhecer o dia. De tantas bênçãos que Deus já me deu. Então, esse é o motivo do nosso culto de gratidão a esse Deus que nós servimos. E a igreja quer conhecer a minha igreja, é uma situação dessa. Ela chega junto, ela não desampara você de maneira nenhuma. Começando pelo pastor da igreja. E os estados. Eu tive mensagem de oração de 2 estados. Minas e o da Sergipe. Sergipe eu tive uma beira de umas 100 mensagens. Todos dias recebi uma mensagem de oração. Então, gente, graças a Deus, eu estou curado. Amém. Amém. E segue o líder, né, Oséias? Segue o líder, né? Segue o líder. Segue o líder. Irmãos, o Oséias está muito feliz. E Deus é Deus. Se Ele fizer ou não fizer. Porque tudo está no controle dEle. E aprove a Deus fazer na vida dele, e nós estamos muito felizes. Louvado seja o nome do Senhor. E se Ele permitir, nós vamos comemorar os 100 anos do Oséias, né? 100 anos aqui. Ele garantiu que eu vou ser o pregador, entendeu? Não serei mais pastor da igreja, provavelmente. Daqui a mais 14 anos o pessoal já vai, né? Mas eu quero ver se eu estou aqui, se Deus quiser. Ele está muito feliz. E tem parentes aqui, Oséias, amigos. Por favor, ajude a identificar aí os familiares. A sua irmã Nadia está aqui. Levanta a minha irmã, levanta para a igreja conhecer. Boa parte dela já conhece. Fala no microfone. O irmão Batista com a família, os meus netos. Levanta todo. A família abençoada. O Batista é como família. O pastor Cleiton está lá atrás também. Pastor Cleiton está lá atrás com a esposa, com a Érica e filhas. Tem amigo ali lá do Piauí, Sebastião, Silva Queiroz, tem o lado do Sul, do Mimoso do Sul, com a esposa também, que está sempre aqui. Que Deus abençoe todos vocês. Muito bem. Ele destacou mais a família agora, mesmo? mas todos visitam. Como é que ele chama? Walter. O irmão Walter está Walter. aqui. Tem o privilégio de vir no meu culto de gratidão. Obrigado, irmão. Obrigado que veio. Muito bem. Olha, que alegria, então. Terminou, Zé? Terminou. Agora eu vou convidar o coral da igreja. Para nós cantar. O coral vai ficar aqui. Vamos em pé cantar. Como agradecer a toda a congregação. O coral chega, por favor, objetivamente. Nós vamos cantar como agradecer. E logo depois, pastor Cleison, por favor, vem aqui também. Esteja aqui, o irmão vai orar. Encerrando. Deus te abençoe. Se você quiser estar com a gente no domingo, estaremos juntos aqui para louvar o nome do Senhor, nosso Deus. A Oséias está convidando também todos para um lanchinho ali embaixo, descendo, terminando o culto, desça, se acomode ali, se não tiver lugar para todo mundo ficar sentado, fique em pé, tá bom? Estamos ali com alegria para receber vocês.
pé um pouquinho. Oséias, vem aqui. Pastor Cleison, vem aqui também. Pastor Cleison é pastor da Igreja Batista Ebenezer, em Duque de Caxias. É como família para Oséias. Não são do ponto de vista consanguíneo, mas em carinho, em amizade, em amor, é uma família. E a gente se alegra muito com eles também. Pastor Cleison, ele viria pregar aqui, naquele período de maio, encerraria o mês da família. Pela segunda vez, agendado aqui. E no mês da família foi a greve dos caminhoneiros, ele não teve como vir de lá para cá, porque faltou gasolina também naquela região. É muito longe da refinaria onde ele estava, né, ali em Caxias mesmo, então, mas não tinha gasolina. Mas nós vamos agendar com ele, para ele estar aqui com a gente, se Deus quiser. Mas antes da oração dele, nós vamos orar juntos, pela vida do irmão Oséias, costume que nós temos aqui. Amém? Vamos juntos? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Amém. É um presente poder estar aqui essa noite. Eu te convido a mais uma vez a baixar a sua cabeça, fechar os seus olhos e abrir o seu coração nessa noite. Vamos falar com o Senhor. Pai, os nossos corações se alegram diante da sua santa e poderosa presença. E a nossa alegria é em saber que Tu és aquele que é o dono das nossas vidas, Pai. Um Deus que, ainda que passemos por tempos difíceis, Tu sustentas, Pai, as nossas vidas. E assim tem sido, durante a vida do Oséias, Pai. Louvamos o Teu santo nome, porque a cada novo ano que o Senhor concede ao Teu Filho, podemos perceber claramente a Tua poderosa mão sobre ele, Senhor. E não foi diferente nesse último ano que passou. Mas a nossa alegria também é saber, Pai, que hoje, ou melhor, depois de amanhã, quando o Senhor há de renovar sobre ele mais um ano de vida, o seu cuidado ainda permanecerá sobre a sua vida, Pai. Por isso, nessa noite, nós queremos apenas e tão somente te agradecer, Pai. Te agradecer pela vida do Teu Filho e te agradecer pela bênção que Ele é na vida daqueles que têm o privilégio de estar ao seu lado. Continue, Pai, abençoando a vida do Teu servo. Continue abençoando a vida e o ministério do pastor Neemias e da Igreja Batista do Braga. E que aqui o Senhor possa continuar a operar as suas maravilhas em nosso meio. Receba a nossa gratidão nessa noite. Por isso nós oramos. Oramos agradecidos e em nome de Jesus. Amém, Senhor.